é muito difícil reconciliar esses dois elementos, esse momento agora, onde, de um lado, nós temos as ferramentas e o otimismo que nós podemos para seguir adiante, e, por outro lado, um processo contrário de desmonte e de conflito que volta e traz de volta uma história triste da nossa própria história brasileira e global, em termos da situação que nós deixamos o planeta do ponto de vista ambiental e de desigualdade social. Por que serve como referência agora, nesse momento, para repensar essas situações agora? Porque, na verdade, os problemas, as questões centrais de Governing the Commons sobre as condições que facilitam ou limitam a ação coletiva ainda são hoje centrais aos problemas que nós estamos enfrentando. Muito do que aconteceu na evolução e no nosso conhecimento sobre governança florestal vem a partir dos conceitos e das abordagens analíticas desenvolvidas que não pararam de se desenvolver ao longo do tempo. O que nós temos hoje são ilhas de governança, um problema de conectividade, onde os elementos que nós temos de manejo a um nível só, como esses exemplos de áreas indígenas mostram, não são suficientes para lidar com o problema e com as pressões à escala maior, onde a paisagem está interconectada. Por outro lado, nós temos uma gama, nós temos o conhecimento, os conceitos e as ferramentas para implantar e para lidar com a questão da multifuncionalidade e da multicomplexidade de paisagem. Esses instrumentos evoluíram nesses anos todos e hoje são aplicados em muitas regiões, mas oferecem para a gente uma gama de ferramentas para pensar de maneira mais integrada em governança, e governança não florestal, governança como governança de paisagem e sistemas associados. Eu faço um argumento, e eu acho que as iniciativas locais foram e têm sido os grandes protagonistas de governança florestal e de governança de paisagem nos últimos anos. Dentro da realidade caótica local atual, existe uma multitude de inovações, de ações transformadoras que as pessoas, maior parte delas, a um nível bem local, populações marginalizadas, geralmente invisíveis, estão buscando as maneiras de transformar suas próprias realidades. Será que seria possível ajudar essas comunidades a sair da invisibilidade através da criação de redes? Liderança, ideias novas, maneiras de superar opressões, tanto de gênero como opressões de classe, que empoderam as pessoas para fazer as coisas que fazem. E pequenas sementes de ajuda que ajudam a ideias locais se reproduzirem. Essa necessidade de políticas multissetoriais, a interdependência de políticas, programas, se faz cada vez mais evidente, tem um conjunto de desafios, mas não dá para deixar debaixo do tapete. As respostas únicas de um ministério, de uma agência, acabam não sendo suficientes. Aqui chama atenção para toda essa agenda de fortalecimento dos direitos de uso nos recursos naturais. A gente vive uma situação muito complicada, não só no Brasil, mas em várias partes da América Latina, e essa é uma agenda que se faz cada vez mais importante para manter. E aqui é importante destacar esse componente de fortalecimento institucional para evitar o que está acontecendo, isso que o Eduardo chamava de uma terra de já teve, né? De que já foram colocados os projetos. Aqui um aprendizado, colegas, é que parte desses projetos, se não conseguem escalar a política pública, acabam sendo isso, um cemitério de bons projetos. Chama atenção para os processos de governança florestal bem instruídos por informação. Esse sistema de monitoramento de ecossistemas nativos florestais, o CIMEF, gera um conjunto de dados do ecossistema, instrui os diferentes atores nos processos de tomada de decisão, que são importantes, especialmente nesse momento no Chile, né? São 1,5 bilhão de smallholders que dependem das florestas para diferentes usos. Não é um número menor, né? São 1,5 milhão de pessoas, né, dependentes diretamente do uso dos recursos florestais, com essa ideia de que floresta, né, árvore, comunidade agrícola juntos
podem formar esses mosaicos de paisagem produtivas e multifuncionais que aportam, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? O desafio de reconstruir melhor em um cenário mais restritivo, isso vai fazer a gente explorar novos esquemas, arranjos, vai ter que trazer novos atores que não são os suspeitos de sempre para conversar com a gente. Nós queremos influenciar pela informação, com informação, as políticas públicas que dizem respeito a esses povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. A biodiversidade brasileira, né, é um legado de povos pré-colombianos, em grande parte. Né? Tudo isso leva a uma prodigiosa agrobiodiversidade que está no campo através da contribuição dos povos tradicionais. Né? Então, eu queria chamar a atenção ao seguinte. De uma forma geral, as políticas públicas nunca foram pensadas para populações que vivem dentro das florestas. E são, em geral, completamente dissonantes com os modos de vida dessas populações. A mobilidade no território é fundamental para a conservação e a geração da biodiversidade. E é isso uma das coisas principais que está sendo, digamos, solapada, né, por políticas públicas que são completamente incongruentes com os modos de vida e com a conservação da biodiversidade, que é uma contribuição importantíssima desses povos. A importância do sistema Wayampi, de pequenas aldeias espalhadas por todos os territórios, todas elas autônomas, não existe chefia geral, né? E, portanto, um sistema de concertação extremamente democrático, né, está sendo recuperado no PGTA Wayampi. Se nós quisermos governança florestal, não basta a gente ter a governança da interrupção da devastação, é necessário uma governança para isso, é necessário governo, antes de tudo, mas obviamente também é necessário uma concertação de atores nesse sentido. Mas, além disso, será necessário também a governança das atividades econômicas ligadas à economia da sociobiodiversidade florestal. O que pode ser uma economia da sociobiodiversidade florestal? Falar em governança exige que se fale também na multiplicidade de atores desta economia da sociobiodiversidade florestal. Mostram os potenciais disso e, ao mesmo tempo, como esta relação entre povos da floresta e mercados tem que ser objeto de uma economia do cuidado. Mercados podem ser profundamente desagregadores para os modos de vida dos povos da floresta. Ao mesmo tempo, várias organizações não governamentais estão fazendo a opção, e com cuidado, com atenção, de promover esse vínculo. Uma questão que eu acho que a gente tem que discutir é o seguinte: deve ser um objetivo dos povos latino-americanos que as florestas tropicais, a floresta amazônica, faça parte da bioeconomia global? Ou, ao contrário, nós devemos almejar que a bioeconomia, enfim, que fique do jeito mais ou menos como está hoje? É um ator que a gente não vê, mas que é todo o aparato da diplomacia dos países. Essa conversa nossa tem que chegar nesse poder oculto que passa pelas cancilherias, pelas chancelarias, que acabam sendo os que fazem parte importante das regras. É preciso mais intercâmbio entre ciência e conhecimento tradicional, e nos dois sentidos. E é por isso que me parece que tem um componente importantíssimo da governança florestal, que é o papel do ativismo
na emergência de uma economia construtiva da sociobiodiversidade florestal. E todas essas iniciativas vêm de um processo de aprendizado. Você tem iniciativas ligadas à produção, você tem iniciativas ligadas à governança do recurso em si, você tem iniciativas ligadas ao cooperativismo e arranjo e agregação de valor para chegar ao mercado. Economia periurbana. Grande parte da economia amazônica hoje e uma boa parte do que permite o emprego das pessoas está na economia periurbana.